Irritação e pontos. Eu falei isso desde o início e o Fluminense chega à terceira rodada com 4 pontos no Brasileirão. Falei que era isso que o Odair Hellmann traria. Bem, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Essa aqui é a análise pocket de Fluminense 2, Internacional 1. Tô testando um modelo diferente, que é esse microfone aqui. Ele capta muita coisa, então queria saber a sua opinião se o áudio está melhor do que as outras análises. Ele não é igual o de lapela eu não consigo fazer a análise sem edição, mas queria saber, está melhor do que nas outras análises o áudio? Fala aí, por favor. E vamos lá. O Fluminense ganhou por 2-1. O Internacional, tirando 2018 ali, o Internacional tem se mostrado um time que ajuda bastante a gente aqui no Maracanã, né, no Rio de Janeiro. 2016 a gente empata e rebaixa eles, 17 eles estão na Série B, 18 a gente toma aquele 3-0 no primeiro tempo, né, vergonhoso, mas 19 a gente ganha por 2-1, dá aquele respiro com o Fernando Diniz, e agora com o Odair Hellmann isso acontece mais uma vez. Apesar do Odair não ter treinado por causa da suspeita de Covid, eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque isso está muito nebuloso ainda, mas deve ter giros de notícias na segunda-feira falando sobre o assunto. A CBF diz uma coisa, o Fluminense diz outra, mas vamos embora falar do jogo. O Fluminense foi escalado com Yuri, Dodi e Michel Araújo, uma escalação diferente do que a gente achava que viria. Todo mundo esperava um meio de campo com Yuri, com o Yuri no banco, né? E com o Iago ainda de titular. Apesar de que achei correta a mudança. Se você parar para pensar só na mudança mesmo, achei correta no sentido de que Iago realmente não vinha jogando muito bem, né? Então talvez ele tenha pensado em, ao invés de segurar Dodi e liberar mais Michel Araújo e botar algum outro jogador ali mais pelo meio, como Iago, por exemplo, ele tenha pensado mais em segurar mais Yuri e botar Dodi para jogar de um lado, Michel Araújo do outro. Ele até tenta fazer isso, né? Destruir a bola e correr com a jogada. Só que o Fluminense hoje conseguiu... Vamos lá, né? Eu listo sempre os lances aqui no meu celular. Aos 2 minutos, Dodi dá uma dormida na frente da área, Thiago Galhardo chuta, Muriel defende. Aos 6 minutos, é o Inter quem dá um vacilo, né? Num erro de passe ali atrás, Marcos Paulo arranca com a bola e perde a jogada, perde uma grande chance. Lembrando, esse vídeo aqui eu analiso o jogo, o time como um todo. A análise individual, que é uma análise mais focada e um pouco mais, ao contrário de abrangente, esqueci a palavra, um pouco mais, enfim, um pouco mais específica, sai nessa segunda-feira pela manhã, beleza? Eu analiso jogador por jogador. Marcos Paulo muito mal aos 17 minutos. Ele aqui, tabela, jogo muito morno. Internacional num estilinho que conseguiu ganhar de Coritiba e Santos, times mais fracos, conseguiu ganhar as 2 partidas e ia conseguindo ganhar o Fluminense, porque aos 17 Marcos Paulo tabelou uma bola com o Dodi. Marcos Paulo estava mal, não tinha acertado nada até aquele momento, dá um bom passe para Michel Araújo. Michel Araújo entra pela esquerda, cruza e enfim, num bate-rebate, a bola acaba voltando, Egídio erra o cruzamento. Só que num contra-ataque errado, após o erro do Fluminense, o Internacional rouba a bola, faz um contra-ataque, aí vem uma sequência de erros, né? Nino falha na marcação de Guerreiro dificílimo de se marcar. Yuri não consegue fazer a falta, Muriel até sai bem, a bola vai pela direita, Nino correu errado também, e no fim das contas, no chute de Edenilson, Julião salva em cima da linha. O Fluminense já poderia ter saído perdendo aí aos 18 minutos. Porém, aos 25, depois de um outro bom ataque do Internacional, uma bola esticada pela direita, num passe pela direita, Nino chegou travando e quase que é gol do Inter. No escanteio cobrado, tá lá Michel Araújo marcando Guerreiro, outra bola pererecando na área, lembrando até o gol que a gente toma contra o Grêmio, que também é de bola pererecando na área, e mais uma vez o centroavante do time adversário aparece sozinho para fazer um gol dentro da pequena área com o pé, porque dessa vez quem estava marcando era Michel Araújo. Guerreiro, como eu falei, é dificílimo de marcar. Você não pode botar Michel Araújo para fazer essa marcação. Teve algum erro ali da zaga do Fluminense, do sistema defensivo do Fluminense, que tem que ser corrigido, porque é a segunda vez que isso acontece. O Fluminense aceita o gol e não só aceita, como sente muito o gol. O Fluminense, nos próximos 10, pelo menos, minutos ali, ele vai mal na partida. Nenê aos 36 vem jogar, aí eu botei aqui, Nenê vem jogar mais pelo meio, é a hora que ele vem jogar um pouco mais pelo meio. Lembrando, o Odair Hellmann não estava lá, era o Maurício Dulac que estava coordenando ali o time, mas provavelmente com algum tipo de contato com o Odair ainda em casa, né?
E o Fluminense jogando daquele mesmo esquema, Marcos Paulo igual ponta de handball, né, com uma corda esticada e preso uma coleira, a linha lateral, e Nenê na outra ponta, uma coleira, a linha lateral. E ambos muito mal no jogo, muito mal tecnicamente na partida. No meio desse primeiro tempo, o Nenê vem jogar um pouco mais, ele aparece por 2 vezes mais à esquerda do que Marcos Paulo. Eu falei, tem alguma mudança. Cheguei até a escrever ali para twittar, fiz a anotação, porque é um lance que chama um pouco a minha atenção, mas antes de que eu tuitasse, o Marcos Paulo dá um belo lançamento, repetindo, estava muito mal, mas deu um belo passe para Evanilson dentro da área. Evanilson mata no peito, muita qualidade, sofre o pênalti. Pênalti esse que Nenê bate e empata o jogo. Nenê, por sinal, um aproveitamento muito bom em pênaltis no Fluminense. Para mim, acho que desde Henrique Dourado, o melhor cobrador que o Fluminense teve. E está usufruindo bastante disso, aumentando sua lista de gols com gols de pênalti. E aí eu coloquei um comentário do intervalo. Ao que parece, desde os 35, 36 minutos, Nenê está mais pelo meio, saindo da ponta. Michel Araújo foi quem abriu mais pela direita e Marcos Paulo avançou um pouco para ficar mais do lado de Evanilson no ataque. E aí, ou seja, no segundo tempo, parecia que o Fluminense tinha voltado num 4-4-2 ali, mais ou menos, né? Com o Dodi tendo uma flexibilidade maior ali, como o famoso 8 de antigamente, né? Nenê um pouco mais centralizado, Michel Araújo também fechando um pouco mais, mas ambos com liberdade para abrir, né, mas tendo como posição principal essa região mais central, fazendo finalmente o que eu daí realmente tinha falado no jogo passado, que era dar essa liberdade para o jogador fluir, né, e não ficar preso na ponta, e Marcos Paulo mais avançado junto com o Evanilson. O Fluminense formava ali um time que esboçava um 4-4-2. Aos 4 minutos, Michel Araújo fez uma ótima jogada, um passe muito parecido com o de Marcos Paulo, inclusive, mas ele começa a jogada, pega para a esquerda e faz um belo lançamento. Evanilson entra, ganha do zagueiro na disputa, consegue ficar com a bola, rola no meio, Nenê de frente para o gol e o Marcos Paulo passando na esquerda, ele devolve para Evanilson, erra o passe e mata a jogada. Aos 10, outro lance já do Internacional, e entra para aquela cota de... Olha o que poderia ter acontecido numa realidade alternativa. Se no primeiro tempo o Inter poderia ter aberto o placar ainda mais cedo, nesse segundo tempo o Internacional podia ter feito 2-1, porque no lançamento de novo no meio dos zagueiros, e se a gente toma um gol no primeiro tempo, lembrando o gol que a gente sofreu contra o Grêmio, dessa vez a gente toma um gol lembrando o gol que a gente sofreu contra o Palmeiras, com um atacante do time adversário entrando pelo meio dos zagueiros. Dessa vez não foi atacante, foi Edenilson entrou pelo meio dos zagueiros no lançamento, Muriel sai, Lucas Claro percebe bem que ele não ia chegar no jogador e ele já corre por trás de Muriel. Na cabeçada de Edenilson, Lucas Claro salva a bola quase que em cima da linha e evita o que seria o segundo gol do Inter. E aí o Fluminense já nesse esquema, jogando mais dessa forma ali, 4-4-2, durante praticamente uns 30, 35 minutos do segundo tempo ali, né, do início até o final do segundo tempo, o Fluminense jogou mais ou menos um tempo, né, foi dos 30 do primeiro até os 30 do segundo tempo nessa formação. Jogou melhor do que o Internacional, porque isso é óbvio. Você coloca jogadores que têm um pouco mais de qualidade para jogarem nas suas posições, eles vão atuar melhor do que eles estavam atuando em posições erradas. Aos 14, o Fluminense produz uma chance num chute de Egídio, Marcelo Lomba defende, o Fluminense pressiona, rouba a bola e Dodi solta um bom chute pro gol na cobrança da falta que sofreu, né? Logo depois sofre a falta, Dodi bate a falta e chuta, por mais que não tenha tido tanta direção, não foi no meio, mas Lomba tem dificuldade de devolver, de segurar a bola. Aos 20, uma grande jogada do Fluminense e vem um gol anulado. Pra mim, assim, até agora eu não tive certeza ainda que a bola toca na mão de Evanilson ou não. Mas, enfim, também não tenho argumentos para dizer que a bola não toca. Ficou uma dúvida, aí nessa, né, eu tô olhando de casa, o árbitro olhou lá no VAR, tem que confiar na decisão lá. Aos 20 minutos a jogada foi a seguinte: Julião pela direita, Nenê aparecendo mais pelo centro, Julião faz o passe, Nenê toca meio de quadril, sei lá, na frente, Julião passa, é inteligente nessa jogada. Julião não foi bem no jogo, mas foi inteligente nessa jogada. Olha para o meio da área, mas toca rasteiro para trás. Marcos Paulo fura, porque não tem outra explicação. Ele bate, não chega a furar, né, porque a bola vai para frente, mas ele bate muito mal. Por sorte, a bola cai no pé de Evanilson. Muito inteligente, toca de calcanhar. Michel Araújo bate, a bola rebate, ele bate de novo, faz o gol, mas o gol foi anulado pelo toque na mão
dele. Na verdade, acho que em algum momento eu falei mão de Evanilson, mas seria mão de Michel, né? Isso com 20 minutos, ou seja, mostrava já o crescimento do Fluminense. O Fluminense conseguia produzir uma jogada, pelo menos. 5 minutos depois, numa saída de bola do Inter, Egídio deu combate, roubou a bola e depois de... Ele rouba a bola vai para o Evanilson dá um passo para Egídio entra chutando, não chuta tão forte. Mais uma chance do Fluminense. Marcelo Lomba fica com a bola. O Fluminense jogava melhor do que o Inter. Nesse momento, pela primeira vez em muito tempo, o Fluminense merecia vencer a partida. Há muito tempo merecia que a gente não via o Fluminense em um tempo inteiro merecendo ganhar. E ganhando. Porque contra o Flamengo, lá naquele que a gente perde 2-1, a gente mereceu e não matou. Dessa vez a gente matou o jogo. Odair, no caso Maurício Dulac, mexe 2 vezes. Eu não entendi porque o time estava jogando bem, produzindo, e ele muda o esquema do time. Ele mexe no esquema do time. Tira Michel Araújo, que estava jogando um pouco mais como meia, mais pela direita, bota o Wellington Silva para ele ser o ponta pela esquerda. E tira Marcos Paulo para botar Luiz Henrique para ser o ponta pela direita e voltar para a armação de 2 pontas, com o Nenê um pouco mais avançado jogando pelo meio. Ele volta para essa armação de time. Por sorte, era uma falta para o Fluminense, a bola batida na área, o jogador do Inter sobe, bota a mão na bola claramente, pênalti, Nenê bate e faz o segundo gol do Fluminense e ganha todos os louros e méritos da vitória, porque ele fez os 2 gols, sendo que uma atuação muito fraca. Aos 29, o pênalti foi aos 29, logo depois Ganso, isso daqui eu queria colocar, fechar com isso daqui, né, porque o Fluminense sofreu um perigo depois, o Inter pressionou, poderia ter empatado o jogo, porque o Fluminense ficou meio relapso na partida, mas o Fluminense sai com a vitória, a primeira vitória pós-paralisação, primeira vitória em jogo oficial desde março, e respira um pouquinho no campeonato e faz ali quase que 50% dos pontos, né? Saiu desse primeiro corredor polonês com quase que metade dos pontos, 4-9. Porém, o futebol que a gente olha, a gente não vislumbra que nos próximos 3 jogos a gente faça 4-9 de novo. Sobre Ganso e Nenê, eu queria deixar aqui claro uma coisa. A narrativa que Roger Flores tenta criar. É inacreditável que um cara desse ainda comente jogos do Fluminense. Beleza, todo mundo aqui sabe as minhas opiniões e etc, mas eu nunca coloco opinião pessoal misturada aqui com análise de jogo. É ridículo o negócio. Nenê fez uma partida fraquíssima tecnicamente. E eu mesmo canso de falar isso daqui, que Nenê é entre aspas, uma vítima do próprio esquema que o Odair Hellmann o coloca na ponta, assim como Marcos Paulo também o é. Tem esse ponto também. É um jogador que não é daquela posição e está jogando lá. E tecnicamente foi muito mal. Foi um dos piores em campo. Tanto ele quanto Marcos Paulo foram um dos piores em campo. Tem o mérito de ser um bom batedor de pênalti. Mas se fosse para ter em campo só um batedor de pênalti, a gente jogava futebol americano e tinha um kicker, né, que é o cara que só entra para chutar. Foi uma péssima partida. Mas Roger Flores, o tempo inteiro dando os méritos para Nenê e não para a mudança feita pelo treinador. E aí Ganso entra e chega a ser uma piada, né? Que Ganso entra e ele... Ganso tá muito mal, entra porque é obrigado a entrar. Foi isso que ele disse. O que explica isso daí, né? A sorte é que você assiste aqui o canal Raiz Tricolor e sabe que essa narrativa não cola, né? O Fluminense jogou e conseguiu ganhar do Inter por 45 minutos com uma organização um pouquinho diferente. Esse negócio de trazer um pouco o meio, adiantar Marcos Paulo jogando mais à frente num dia muito ruim dele, mas que mesmo assim deu 2 passos, porque tem qualidade, e é o tipo de cara que você não joga pra ponta. Conseguiu com um pouquinho de organização, 45 minutos ganhou do Inter. Aí bate aquele pensamento agora. E se tivesse feito isso contra Grêmio e Palmeiras? Será que a gente não poderia nesse momento ter 6 pontos? Ter 7 pontos? Vai ficar sempre nesse si, né? Espero que o Odair Hellmann tenha entendido esses 45 minutos e use algo de bom para o próximo fim de semana. E claro, Odair, não escute o Roger Flores. Você aí, não escute o Roger Flores. O cara não sabe o que fala. Saudações tricolores, tem podcast aqui sobre esse jogo também. Saudações, até a próxima, valeu.